Que mi Señor me Ele los bendiga a abençoe todos. todos, todas, os irmãos e as irmãs de todos os diferentes lugares que há em mais de 60 países, onde há uma congregação que Deus quis criar naqueles lugares. E hoje eu cumprimento todos vocês com muito carinho, eu cumprimento todos os meus irmãos e irmãs das igrejas, também as pessoas recentes, as pessoas que vieram pela primeira vez, que hoje estão assistindo essa transmissão ao vivo e que receberam algum benefício da parte do nosso Deus. Como eu ouvi já de muitos testemunhos, agradecemos ao nosso Deus por causa disso, e eu cumprimento com todo o meu carinho todos os irmãos da América Central, os irmãos da América do Sul, da América do Norte, como o México e os Estados Unidos, todos os irmãos que estão lá na Europa, na Islândia, no Japão, nas Filipinas, na China, na Nova Zelândia, na Austrália, em Marrocos. Bem, em todos aqueles lugares, também na África, os meus queridos irmãos da África que estão se reunindo, também amo vocês com todo o meu coração. Eu sempre me lembro de vocês e penso, quando será que o Senhor vai me permitir visitar vocês, mesmo que lá são países que às vezes é difícil acessar ou viajar até lá, mas para Deus não há nada impossível. Eu cumprimento todos os meus queridos irmãos com muito carinho e eu convido vocês, porque eu acho que já está passando a pandemia, e eu convido vocês para se congregarem, porque eu sei que durante a pandemia a preguiça dominou muitos e não está permitindo vocês irem nas congregações. O Senhor, Ele sempre disse que nós temos de nos congregar, porque na congregação é que nós recebemos muitas bênçãos de Deus. Se congregando é que conseguimos receber os dons espirituais, o batismo com o Espírito Santo. Deus também fala com as pessoas por meio dos dons espirituais. As pessoas acabam recebendo bênçãos e curas. É por causa disso que é importante a congregação. Vamos nos lembrar daquilo que o apóstolo falou em Hebreus, onde ele disse, não deixando de nos congregar como é costume de alguns. Não deixem a congregação, porque alguns já têm esse costume de se esquecer e não se congregam mais. Acham que é suficiente buscar a Deus nas suas casas, mas é preciso ir até a congregação, porque é lá onde Deus está se manifestando. Vocês percebem que vocês, sozinhos na sua casa, orando e lendo a Bíblia, não é a mesma coisa. Deus não se manifesta do mesmo jeito. Então, nós estamos vendo que já está passando um pouco mais essa tribulação que temos há 2 anos, então agora sim todos os irmãos, todas as pessoas podem deixar a preguiça e ir nos templos se congregar para louvar a Deus e glorificar a Deus e receber as bênçãos do Senhor. Bem, é esse o meu convite para todos vocês, e aqui nós vamos continuar no nosso ensinamento. Nós estamos aprendendo ao respeito das epístolas ou das cartas do apóstolo Paulo, que ele escreveu para diferentes cidades ou povos que existiam naquela época na Europa e na Ásia. E hoje nós temos de ler em 1 de Tessalonicenses. Vocês podem se sentar, cada um de vocês podem sentar nos seus lugares, e nós vamos abrir a Bíblia em 1 de Tessalonicenses, no capítulo 4. No capítulo 4 nós vamos ler, é um capítulo muito curto, é feito por 18 versos só, mas nós vamos ler com todo o nosso entendimento, com muita inteligência, com o nosso coração disposto, aberto, para aprender a doutrina e conseguir praticá-la. É isso o mais importante, praticar a doutrina do Senhor. E aqui, então, no verso 4, no capítulo 4, do 1 até o 17, nós vamos achar a sequência daquilo que o apóstolo Paulo ensinou
para todos esses irmãos daqueles povos, daquelas regiões, como os Tessalonicenses, os Colossenses. Ele enviou essas cartas aqui para eles, cumprimentando eles, parabenizando os crentes, porque eles eram gentios. Nós já falamos muito a respeito dos gentios. Naquela época existiam os gentios e existia o povo de Israel, ou o povo judeu. Tinha essas duas correntes religiosas, e é por causa disso que o apóstolo, que Deus chamou ele do apóstolo dos gentios, e Deus revelou para ele o evangelho, e ele ficou ensinando para todos esses países, esses povos gentios. E nós consideramos que também fazemos parte desses gentios, mas graças a Deus que hoje, já tendo se passado mais de 2000 anos, nós ainda desfrutamos, que nem naquela época, da presença do Espírito Santo, ou da presença de Deus que está conosco, e é Ele quem governa sobre nós, e é quem está aqui fazendo que todos nós sejamos um só no Senhor. Como diz na Bíblia, um só pensamento, um só Senhor, uma só fé. E é o Espírito Santo quem faz esse trabalho em nós. Nós, como seres humanos, não conseguiríamos ser unidos desse jeito, mas o Espírito de Deus faz essas coisas, porque Deus é poder, Ele é misericórdia. E diz aqui no verso 1 de 1 de Tessalonicenses, no capítulo 4, diz: quanto ao mais, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que, como aprendestes de nós, de que maneira deveis andar e agradar a Deus, assim andai, para que abundeis cada vez mais. Ele sempre quis insistir para eles sobre a doutrina do Evangelho, e ele sugeriu para todos eles que cada um seguisse em frente, crescendo na sua vida espiritual, que cada um progredisse e que cada um recebesse a cada dia mais as coisas do Senhor. E no verso 2, porque vós bem sabeis que instruções vos demos da parte do Senhor Jesus, visto que esta é a vontade de Deus, vossa santificação, que vos abstenhais da fornicação. Então, o apóstolo, ele sempre falou nas suas epístolas ao respeito de alguns pecados. Ele não destacou todos os pecados, porque, na verdade, há muitos. Mas nós, como já lemos a Bíblia, como estamos lendo a Bíblia e vamos continuar lendo ela, a cada dia vamos aprendendo quais são esses pecados, até que nós decoremos eles e saibamos já do que é que nós temos que nos afastar para agradar ao nosso Deus. Mas aqui o apóstolo, neste capítulo, ele falou para eles se abstenham da fornicação. Por quê? No verso 4 ele disse que cada um de vós saiba como possuir o próprio corpo em santidade e honra. Aqui ele falou para um povo que tinha se convertido ao Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Aqui ele falou com uma igreja, com uma congregação. Essa congregação aqui, aparentemente, já estava vivendo uma vida santa, uma vida reta, eles já estavam vivendo a doutrina. Por causa disso, ele falou: cada um saiba como possuir o próprio corpo em santidade, se afastem, se abstenham da fornicação. E é que provavelmente naquela época, que nem pode acontecer hoje, os homens já tinham se convertido ao Evangelho do Senhor. Só que antes deles se converterem, eles viviam uma vida bagunçada. Era uma vida onde eles ficavam com muitas mulheres, além da esposa que eles já tinham. Eles tinham a sua própria mulher, eles já tinham se casado. Só que, além disso, eles procuravam outras mulheres. Era um costume da antiguidade que o homem tivesse muitas mulheres. Só que agora, no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo começou a ensinar que cada homem de Deus, cada homem que tinha se convertido ao Senhor Jesus, que tinha se convertido ao verdadeiro Evangelho, não poderia ter mais do que uma só mulher.
Só uma. E aquilo era muito difícil naquela época, porque eles vinham de uma cultura, de um costume onde o homem tinha muitas mulheres. E agora o evangelho falava para eles que o homem só poderia ter uma mulher. Por causa disso, ele falou aqui, se abstenham da fornicação. Acredito que o apóstolo ficou sabendo de comentários sobre como na igreja, na congregação, a maioria dos homens, os crentes homens, viviam a sua vida que nem na antiguidade. Eles tinham a sua própria esposa, mas tinham também outras mulheres. E desse jeito, eles estavam fornicando, eles estavam adulterando. Então, quando ele disse, cada um de vós saiba como possuir o próprio corpo em santidade e honra, é porque as aberrações, as orgias, os maus costumes que o diabo ensinou para a humanidade desde o começo, porque desde o começo, vou falar de novo, desde Adão e Eva, o diabo começou a ensinar para a humanidade como pecar, como fazer coisas desagradáveis diante de Deus para contrariar a Deus. E no meio de tudo que o diabo ensinou para as pessoas, além de ensinar para elas a idolatria, além disso, o diabo também usou o sexo para ir contra Deus, para ensinar para os seres humanos como viver uma vida bagunçada, uma vida de falta de valores, falta de respeito, falta de educação. O diabo ensinou muitas coisas para eles. Nós, no mundo, já ouvimos falar de muitas coisas que os homens usam, os seres humanos usam para o seu prazer, no que tem a ver com a vida íntima, no que tem a ver com a relação entre um casal. Nós não podemos falar no meio da congregação, é claro, os costumes e tudo que o diabo inventou no meio da humanidade por causa das crianças. Mas como adultos, todos nós, como adultos, já sabemos muitas coisas que o diabo faz e que ele ensinou para os homens e as mulheres a fazerem. E não é só o diabo ensinando eles, mas o diabo também usa os seus espíritos. Há espíritos para tudo. O espírito de ciúmes, o espírito de aberração, o espírito de imundície. Para tudo há espíritos maus que entram na vida dos homens e as mulheres e forçam eles, obrigam eles a fazerem coisas desagradáveis. Por exemplo, eu ouvi falar no mundo, na vida, nas redes sociais. Nós ouvimos falar sobre casais que vão em lugares especiais para formarem um trio. Eles formam um trio. E que os casais, aqueles que já estão casados, que têm o seu lar, eles vão fazer essas coisas, eles se reúnem nesses lugares para formar um trio. Outros vão em lugares especiais para observar o que outros fazem. Tudo aquilo chama imundície. Tudo aquilo é chamado de imundície, de lascívia, de orgias. Também ouvimos falar que há pessoas que vão em determinados lugares onde é praticadas questões de intimidade, uns observando os outros, como se fosse uma feira, como se fosse um lugar de dançar ou de exibição, onde as pessoas acabam se exibindo. Os exibicionistas, casais que acabam se expondo uns com os outros, casais que estão casados que acabam fazendo essas coisas. Aquilo é chamado de imundície, de lascívia, de orgias. Talvez alguns não tinham ouvido falar disso, mas nós ficamos sabendo disso pelos e-mails e os correios que eu tenho recebido nos mais de 50 anos que eu estou no caminho do Senhor, de homens e mulheres que contam para mim, que têm contado para mim sobre a sua vida, o que eles fazem, o que eles têm feito, coisas que eu realmente não sabia, mas eu acabei aprendendo segundo o que as próprias pessoas têm contado para mim sobre o que se faz lá fora, como o diabo força as pessoas a fazerem todas essas coisas. É isso que significa que
um homem não possuir o próprio corpo em santidade e honra, porque aquele homem crente no Evangelho do Senhor, aquele homem que já se converteu a Deus, precisa guardar a sua esposa só para ele. Ninguém precisa ficar olhando para ela, nem ele pode ficar exibindo ela para os outros ficarem olhando para ela. Ele não pode exigir da sua esposa, falar para ela: eu quero que você saia na rua seminua, porque quando a gente andar pela rua, eu quero que os outros fiquem olhando para você, para eles perceberem a mulher que eu tenho. Eu quero te exibir, então você precisa se vestir seminua. Não usa essa roupa que tampa tudo. Eu quero que você mostre tudo, porque eu quero me sentir orgulhoso da minha mulher. Eles fazem isso e há outras coisas além disso, mas eu não gostaria de comentar sobre elas. Mas é isso o que significa um homem não possuir o próprio corpo em santidade e honra, porque ele quer exibir a sua mulher e até exibir as suas intimidades na presença de outros ou outras. Nós chamamos aquilo de não possuir o próprio corpo em santidade e honra, porque possuir o próprio corpo em santidade e honra é se respeitar mutuamente, os dois, e os dois se amarem intimamente, mas em segredo, sem ninguém observar, nem olhar, nem se exibir para ninguém, nem se exibir para ninguém. É isso o que significa uma pessoa possuir o próprio corpo em santidade e honra. É isso. Bem, eu não vou falar muito a respeito disso. Talvez vocês acabem me entendendo e compreendendo. Quando os irmãos não entendem, eles imediatamente escrevem para mim. Eles falam: mas isso e aquilo é por quê? Mas eu vou repetir, eu vou falar de novo o verso 4 ou no verso 5, que é a continuação, quando diz que aquele homem crente no Senhor, que já se converteu a Deus, que é para ele possuir o próprio corpo em santidade e honra, que não é para exibir a sua esposa em momento nenhum, porque é só para ele, para a vida dele, para os dois se amarem e mostrar o amor reciprocamente, somente eles dois. Porque Deus se agrada disso. No verso 5, não na paixão da concupiscência. É que a paixão da concupiscência é isso, acabar indo naqueles lugares onde se fala sobre trios, onde vamos fazer isso e aquilo e nós vamos observar, ou nós vamos fazer isso e os outros vão nos observar. Tudo aquilo existe e aquilo é o que nós chamamos de paixão da concupiscência, porque não há respeito. Não é um casal que está se respeitando, é um casal que está se exibindo e Deus não gosta disso. E eu até fiquei sabendo que são casais que estão casados que fazem essas coisas, que vão nesses lugares. Bom, existem muitas coisas, mas eu estou falando especificamente sobre aqueles que estão casados, porque contaram para mim, escreveram para mim a respeito de tudo o que eles passaram no mundo, na sua vida. Então aqui eu acabo entendendo por que o apóstolo falou sobre a paixão da concupiscência. Ele disse como gentios. É claro, porque naquela época existiam os judeus, que era o povo de Israel, e Deus, por meio de Moisés, tinha ensinado para eles alguns valores, alguma moral, e eles precisavam tomar cuidado em todos os aspectos da vida deles, até no jeito que eles se vestiam. Eles precisavam ser sábios, eles precisavam ser prudentes na sua forma de vestir. Então, nos judeus, essas práticas não acabavam aparecendo tanto, não surgiam tanto essas paixões. Mas diz aqui, não na paixão da concupiscência como gentios que não conhecem a Deus, porque eram eles que faziam tudo isso. Os judeus não faziam isso de jeito nenhum. No verso 6, ninguém ofenda nem defraude neste assunto a seu irmão. Aqui ele foge do assunto, ele saiu desse assunto porque o apóstolo não quis aprofundar muito. Mas, para os bons entendedores, eles saberiam do que o apóstolo estava falando.
E aqui no verso 6 diz: ninguém ofenda nem defraude neste assunto a seu irmão, porque o Senhor é o vingador de todas essas coisas, como antes vos dissemos e testificamos claramente. Eles tinham testificado isso para as igrejas, para os cristãos, para os irmãos. Para mim, chegam muitas perguntas e questionamentos de psicólogos e psicólogas que contam para mim que estão estudando a respeito de muitos assuntos. Eles perguntam para mim por que eu não ensino isso aqui na igreja. Não tem como ensinar na igreja todas essas coisas, porque nós temos todo tipo de crentes, nós temos crianças. Então, com estes versos e mais ou menos os 2 exemplos que eu dei para vocês, eu acho que vocês são bons entendedores e vão entender do que o apóstolo estava falando. O apóstolo aqui falou, pela revelação do Senhor, que entre 2 pessoas que são casadas, elas podem se amar reciprocamente, sem ninguém precisar observá-los, sem ter coisas vulgares, nem desonestas, nem se exibindo para os outros, porque Deus não gosta desse tipo de coisas. E é por causa disso que em alguns versos da Bíblia, o apóstolo também ensinou que a mulher dentro da igreja deve se vestir de uma forma decorosa. Diz que a mulher deve se vestir com muito pudor para ela tomar cuidado e não se exibir para o mundo. Porque ela só precisa se exibir para o seu esposo, para o seu marido, não para o mundo. Ele sempre falou a respeito do pudor, do decoro. Então é por causa disso que nós, os que estamos conhecendo o caminho do Senhor, conhecendo a doutrina, a palavra dele, nós temos que agradar a Deus e nós pedimos para ele nos ajudar a agradá-lo, a cumprir os seus mandamentos e fazer a sua vontade, para que dessa forma Deus sempre fique conosco, nos abençoando todos os dias da nossa vida, nos guardando no momento que for preciso guardar as nossas vidas, nos proteger, ou nos cuidando das tribulações, dos dias maus, das perseguições, dos perigos. Nós vamos ter esse Deus perto de nós, nos guardando de tudo. É essa bênção que nós temos do Senhor quando nós formos filhos obedientes que agradam ao Senhor e se afastam de todas aquelas coisas ruins para agradá-lo. Porque essa é a bênção de Deus. Todos os dias da nossa vida seremos abençoados por Deus. Quando você estiver passando por tribulações, doenças, dias maus, se você se ajoelhar e clamar a Ele, o Senhor estará pronto para ajudá-lo, para consolar você, para animar você a seguir em frente, ser corajoso e receber a bênção dEle. É isso que nós obtemos do nosso Deus, porque muitas pessoas ficam me perguntando quais são os benefícios, o que é que vocês recebem, porque vocês se enchem de fanatismo querendo só agradar a Deus. Por que vocês fazem isso? Por que não melhor desfrutar da sua vida, sair lá fora e curtir os prazeres? É o que algumas pessoas falam. Mas não, algumas pessoas podem desfrutar dos prazeres, sair no mundo e fazer a sua vida do jeito que eles quiserem, só que no momento que vier uma situação difícil, uma situação de amargura, de doença, um acidente, o que for, quando aquela pessoa estiver passando por essa situação, ela vai clamar a Deus, mas Deus não vai respondê-lo, Ele não vai ajudá-lo, Ele não vai consolar essa pessoa, Ele não vai fazer essa pessoa sair em frente. Por causa disso, nós que já entendemos e compreendemos o caminho do Senhor, este caminho, por causa disso nós nos esforçamos para seguir em frente, para agradar a Deus, para fazer a vontade de Deus, para que Deus esteja conosco. Bendito seja o nome do Senhor. E Ele sempre mostrou para nós que Ele está perto de nós, porque nós estamos tentando agradá-lo em tudo. É esse o nosso objetivo. E aqui no verso 7, o apóstolo Paulo disse: pois não nos chamou Deus para a imundície, aquilo que eu já falei para vocês, não é?
Ele disse: Deus não nos chamou para a imundície, mas para a santificação, para a perfeição, para que nós andemos retamente no caminho de Deus. Verso 8. Assim, quem rejeita isso não rejeita o homem. Quem rejeita os ensinamentos que estão aqui está rejeitando a Deus, que também vos dá seu Espírito Santo. E como Ele nos deu o seu Espírito Santo, nós não podemos contristar ou entristecer o Espírito Santo. É quando ele adormece, ele fica quieto e não age mais nas nossas vidas. E aqui no verso 9 diz: porém, acerca do amor fraternal, não tendes necessidade de que vos escreva, porquanto vós mesmos estáis instruídos por Deus que vos ameis uns aos outros, e também já assim o fazeis para com todos os irmãos. Quando ele disse que é para se amar uns aos outros, em muitas partes da Bíblia, Deus ensina para nós que nós temos que ter um pouco de paciência, um pouco de misericórdia, especialmente com a família da fé, os irmãos, os crentes. Nós temos que ter paciência, misericórdia e tolerância. Até um determinado ponto, temos que ensinar, corrigir, admoestar, não só como crentes uns com os outros, mas também os pastores com os seus crentes, com as suas ovelhas. Eles também têm que ter misericórdia, paciência, não podem fazer exceção de pessoas, não podem se enraivecer com as pessoas, porque devem se lembrar que nas congregações há muitas pessoas que estão sofrendo os efeitos das bruxarias, das simpatias dos espíritos maus que possuem eles. E aí as pessoas se tornam rebeldes, teimosas, elas não conseguem entender nem compreender. E aí então o pastor, ou os crentes, ou aqueles que profetizam, que fazem a imposição das mãos, se enraivecem, ficam bravos, cansam de tratar bem essas pessoas e acabam agindo com falta de misericórdia, se enraivecem contra eles, não têm paciência o suficiente com eles. É muito difícil ter paciência com as pessoas, ajudá-los e impor as mãos neles para eles serem libertos, para as pessoas conseguirem ter juízo e pensar direito, mas é esse o nosso trabalho na congregação. E é isso que eu vejo que o apóstolo Paulo sempre sugere para os crentes, para os pastores, para os anciãos da igreja, que é para eles se amarem uns aos outros, tendo paciência e sabedoria na forma de tratar todos, para que tudo funcione com harmonia e para que o nosso Deus também possa enviar o seu Espírito, para Ele enviar os dons espirituais e dar esses dons que todos desejamos para todos nós, trabalhando uns pelos outros. É essa sugestão que nós também temos que tentar fazer, todos nós, como crentes, como aqueles que dirigem, aqueles que são pastores, pregadores, todos temos que agir com essa inteligência para agradar ao Senhor. Ensinar sempre e corrigir. E no verso 10 diz: e também já assim o fazeis para com todos os irmãos que estão por toda a Macedônia. Aqui ele falou com os irmãos da Tessalônica, mas nós vemos que hoje também temos os mesmos problemas, temos as mesmas pessoas, os mesmos casos. Então essa palavra aqui realmente não ficou no passado, mas hoje também vive nas nossas vidas e temos de praticá-la também, continuando a agradar ao nosso Deus. Diz: mas vos exortamos, irmãos, para que nisso abundeis cada vez mais no 11, que procureis viver sossegados, cuidar de vossos próprios negócios e trabalhar com vossas mãos, como vô-lo temos mandado, a fim de que andeis dignamente para com os que estão de fora e não tenhais necessidade de coisa alguma. Quer dizer, o bom testemunho, o bom exemplo, a honra, a honestidade, a responsabilidade de cada um nos seus trabalhos, fazendo as coisas do jeito certo e agindo também
bem, da forma certa, na congregação, fazendo a vontade do Senhor. Observem que não há diferença desde aquela época, há 2000 anos, ao que nós vivemos hoje, porque hoje nós também passamos por isso e precisamos viver uma vida reta no Senhor. A honra e a glória seja para o nosso Deus. Mas aqui no verso 13, o apóstolo, ele mudou o assunto. Ele mudou um pouco. Aí o apóstolo lhe disse: quando vocês começarem a viver uma vida santa, quando vocês começarem a fazer a vontade de Deus e cada um se afastar da fornicação, do adultério, que cada um guarde a sua esposa só para ele. Quando você não tiver que ficar com muitas mulheres, mas só com uma, como o Senhor mandou, quando você já começar a viver essa vida santa, você já tiver os dons espirituais, o que vai acontecer na sua vida? O que você vai receber para o futuro? Você vai receber uma bênção, um prêmio. Por quê? Porque você vai continuar lutando. Quando você chegar nessa meta, nesse objetivo, nesse ponto final, que é o dia da sua morte, então você irá feliz, contente, satisfeito, porque você já conseguiu obter uma salvação. Você já conseguiu obter que Deus esteja na sua vida. Você triunfou. Naquele dia é o dia do triunfo. Então, no verso 13, o apóstolo começou a falar que a vinda do Senhor está próxima, está se aproximando. Mesmo que para nós, os seres humanos, se passem muitos anos, para Deus, como para Ele não existe o tempo, por causa disso o Senhor falou: eu estou perto, eu estou à porta. Todos devem se preparar na sua vida espiritual, porque nenhum de vocês sabe o dia que for morrer. As pessoas não têm que ficar pensando: mas é que eu tô com 40 anos e ainda falta muitos anos para eu morrer. Não, porque nós temos visto que a morte vem para as crianças, para os jovens, para os mais velhos, para os idosos, para pessoas de todas as idades, vem a morte. Então aqui o Senhor disse que era para nós estarmos preparados todos os dias da nossa vida. Nós nos convertemos à igreja do Senhor. Você se converteu na congregação do Senhor, então esteja preparado todos os dias da sua vida para quando chegar à meta, quando chegar ao final. Qual idade que vai ser? Nós não sabemos. 5, 10, 15, 20, 30, 40 ou 100 anos. Nós não sabemos, mas vocês precisam estar preparados. E aqui no verso 13, o apóstolo disse: temos que nos preparar porque o Senhor vem. Ele disse: não queremos, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que dormem, quer dizer, as pessoas que tinham morrido no Senhor. E provavelmente perguntaram para o apóstolo muito ao respeito do que tinha acontecido com as pessoas que tinham morrido, o que acontecia com elas, como elas iam ressuscitar para Deus. Ele disse: que sejais ignorantes acerca dos que dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus trará com Jesus os que nele dormem. Então, todos aqueles que se converteram desde o dia que o Senhor Jesus ressuscitou, subiu aos céus e começou a igreja do Senhor, aqueles que seguiram o evangelho dele, mas já morreram, era esse o questionamento: o que ia acontecer com eles? Então o apóstolo disse aqui no verso 15, ele disse: também vos dizemos isto pela palavra do Senhor, que nós, os que vivermos, os que formos deixados até a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, com grande brado, com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. O apóstolo aqui disse que todos os que já tinham morrido no Senhor, quando o Senhor viesse nas nuvens, diz aqui que eles vão ressuscitar. Todos vão ressuscitar. E todos os que estiverem vivos, diz aqui no verso 17, depois nós, os que ficarmos vivos. Paulo se incluiu porque ele achou
que ele estaria vivo ainda quando viesse o Senhor, quando chegasse a vinda do Senhor, ele estaria vivo. Então ele disse: depois nós, os que ficarmos vivos, os que formos deixados, seremos arrebatados juntamente com eles, diz aqui, junto com aqueles que tinham morrido e iam ressuscitar. Seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens para o encontro do Senhor nos ares. Então aqui o apóstolo, ele explicou sobre a luta que ele quis ensinar para todos, que todos tinham de viver uma vida santa e reta diante de Deus, obedecendo seus mandamentos, cumprindo seus mandamentos. E aquilo tinha um objetivo, tinha um propósito muito grande, muito maravilhoso. Era uma vitória alcançada por cada ser que se esforçasse, porque eles iam conseguir chegar e estar nas nuvens para receber o Senhor. Bem, já se passaram mais de 2000 anos e muitos no Senhor já morreram. Nós aqui, os que estamos vivos, também estamos esperando a vinda do Senhor nas nuvens. Só que antes de aprofundar mais nisso, vamos ler um pouquinho aqui em 1 de Coríntios. Vamos buscar em 1 de Coríntios ao respeito do mesmo assunto, sobre a vinda do Senhor. Então, aqui em 1 de Coríntios, no capítulo 15... nós vamos ler desde o verso 45, porque é comprido demais o capítulo para nós lermos mais versos. Então, vamos ler desde o verso 45 até o 52, onde diz... O apóstolo aqui, ele ensinou para os coríntios ao respeito da vinda do Senhor, ao respeito de ressuscitar no Senhor. Ele disse que todos, como o Senhor Jesus morreu e ressuscitou ao terceiro dia, diz aqui que nós também, os seus seguidores, os seus crentes, vamos morrer e ressuscitar junto com o Senhor. E que vamos ressuscitar no dia que o Senhor vier nas nuvens. Diz aqui que aqueles que já morreram no Senhor vão ressuscitar com um corpo novo, um corpo glorioso. E aqueles que ainda estão vivos serão transformados num corpo glorioso também e vão subir às nuvens, receber o Senhor. Essa é a promessa. E é isso que todos os apóstolos e todos os crentes, desde faz mais de 2000 anos, têm esperado. Morreram com essa esperança no Senhor. E a esperança ainda existe hoje, vai continuar até o Senhor vir nas nuvens. E nós não temos que ficar preocupados, porque já há pessoas que faz 2000 anos morreram, que eram seguidores do Senhor, e diz que eles também vão ressuscitar, e aqueles que estiverem vivos ainda serão transformados. No verso 45 diz: assim também está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente, quer dizer, fisicamente. Aquilo físico, aquele corpo físico que nós temos, é a herança que Adão deixou para nós, porque diz aqui que Deus fez Adão, criou ele do pó da terra, e diz que o primeiro homem foi feito alma vivente, e o último Adão, quer dizer, o último Adão, ele foi feito espírito vivificante, quer dizer, o Senhor Jesus Cristo. Diz aqui que Adão, ele foi feito um corpo físico, uma alma vivente que vai morrer, que pode se corromper ou destruir com o decorrer do tempo. Esse corpo físico, quer dizer. Mas o Senhor Jesus, como o último Adão, ele era um espírito vivificante que dá vida. E esse homem, ou essa pessoa nova, é que nós também vamos nos tornar, aqueles que acreditarmos no Senhor, aqueles que seguirmos os mandamentos do Senhor. Nós vamos nos tornar também esse espírito, essa alma vivente, o vivificante, porque o Senhor vai se encarregar de nos transformar quando Ele vier nas nuvens. E isso aqui tem que ficar muito claro, porque há muitas pessoas que escrevem para mim, querem que eu explique essa parte, esse assunto.
E aqui diz no verso 46, nós estamos lendo em 1 de Coríntios 15, 46, diz no 46, mas não é primeiro o espiritual. Observem o que diz aqui. O primeiro homem foi Adão e ele foi feito alma vivente. E o corpo dele acabou se corrompendo, porque Deus disse, do pó és e voltarás ao pó. O último Adão, que é Cristo Jesus, foi feito espírito vivificante, então no 46. Mas isso aqui, o espiritual, não foi feito primeiro. O que foi feito primeiro foi o natural. Adão, diz aqui, o natural depois o espiritual. Então, no verso 46, quando fala sobre o Senhor Jesus, que ele era o espírito vivificante, diz, ele não foi feito primeiro. O primeiro que foi feito foi o natural, Adão, aquele corpo físico. Por causa disso, Deus nos chamou de animais racionais, é isso. Porque ele morre, porque ele acaba apodrecendo, vira pó. Mas depois disso, diz aqui, depois disso, a pessoa ela se torna um corpo espiritual. Mas qual pessoa? Os seguidores do Evangelho de Cristo, eles morrem, o corpo físico deles pode até virar pó. Mas o dia que o Senhor vier nas nuvens, esse corpo vai se tornar um corpo espiritual, como aconteceu com o Senhor Jesus Cristo, um corpo espiritual ou um espírito vivificante. E diz aqui que nós também seremos que nem ele, e ele vai nos transformar. Então, no verso 46 nós já lemos e o 47 diz, o primeiro homem foi formado da terra, que é Adão. É terreno. O segundo homem, que é o Senhor Jesus Cristo, é do céu. E diz aqui que da mesma forma ele vai nos tornar, nós, os seus seguidores, nós também, mesmo que nós somos corpos físicos, que um dia se tornarão pó, contudo, pelo poder de Deus, ele vai nos ressuscitar e vai nos transformar num corpo espiritual, num corpo celestial. E diz que dessa forma vamos conseguir subir as nuvens com o Senhor. No verso 48 diz, qual o terreno que foi Adão, tais são também os terrenos. E qual o celestial, que são os crentes em Cristo, tais são também os celestiais. Os crentes no Evangelho verdadeiro do Senhor se tornarão espíritos, corpos celestiais. Se uma pessoa não se converter a Deus, se ela não quer se converter a Deus ou nunca quis se converter a Deus, se ela continuou vivendo a sua vida terrena normal, então para essa pessoa não há esperança nenhuma, porque a sua vida e o seu corpo, a sua morte será tudo o fim de tudo, e essa pessoa estará condenada e será afastada. Por causa disso é que nós estamos lutando. Por causa disso, nós, uma vez que já conhecemos a Bíblia, nós não queremos mais nos afastar desse livro maravilhoso, porque nesse livro aqui é que nós aprendemos como viver uma vida reta, qual é o caminho para agradar a Deus e como é que nós vamos conseguir um dia nos tornar esses corpos espirituais, celestiais, para Deus nos transformar, por nós termos seguido as regras dele, por nós termos seguido no caminho dele, por nós termos andado no caminho da perfeição, que é o verdadeiro evangelho do Senhor. Então, essa aqui é a nossa luta, é a nossa esperança também. E isso também é um convite para todas as pessoas que até agora não têm conseguido acessar ou ter uma Bíblia, ou ler uma Bíblia, para sair da ignorância, para conseguir entender a sua própria vida, o seu caminho, o que você faz no mundo, por que você está vivo, para que você está vivo, qual é a razão da sua existência. Nós convidamos vocês a lerem a Bíblia, confiarem e crerem em Deus, para vocês também conseguirem começar a participar de todas as bênçãos espirituais e celestiais que Deus oferece para a humanidade.
E no verso 49 diz: E assim como levamos a imagem do terreno, levaremos também a imagem do celestial. Porém, irmãos, digo isto: que a carne e o sangue, quer dizer, o nosso corpo físico, não podem herdar o reino de Deus. Diz aqui que é porque nós vamos nos tornar pó depois da nossa morte. Mas no dia que o Senhor vier nas nuvens, recolher o seu povo, levá-los, aqueles que já morreram ressuscitarão com um corpo novo celestial. E aqueles que ainda estão vivos também terão o seu corpo transformado num corpo celestial. Para Deus não há nada impossível. Por causa disso, ele fala: a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, né? A corrupção herda a incorrupção. No 51, eis aqui digo-vos um mistério. O apóstolo disse para eles: eis aqui digo-vos um mistério. Nem todos morreremos. Quer dizer que nem todos vamos morrer fisicamente. Diz aqui: porém, todos seremos transformados. Então, o apóstolo, naquela época, ele tinha a esperança que ele não ia morrer fisicamente, mas que ele seria transformado em breve. Em alguns dias, no decorrer de alguns anos, ele entendeu dessa forma. Era essa a alegria do apóstolo, a felicidade dele. Ele achou que ele veria essas coisas, mas tristemente não foi assim. Já se passaram mais de 2000 anos. Mas nós aqui também lemos hoje e sabemos que um dia o Senhor virá nas nuvens. E é essa a promessa. A palavra de Deus não falhou. Deus, ele não mente. A palavra do nosso Deus é firme e o que ele dizer vai se cumprir no dia e na hora que ele determinou. E a palavra dele diz essas coisas aqui, que o Senhor virá nas nuvens. Então hoje, nós, do jeito que o apóstolo Paulo pensou, nós também dizemos: Senhor, nem todos morreremos, nem todos vão morrer. Hoje nós somos um pouco mais realistas. Nós falamos: Senhor, com certeza, provavelmente nós vamos morrer. Mas aqueles que ainda estiverem vivos no dia que tu vieres nas nuvens, que nós não sabemos que ano será, mas nós vamos conseguir ressuscitar e tu nos darás um corpo glorioso e nos transformarás e estaremos lá nas nuvens contigo. Então, nós estamos sempre na expectativa. As pessoas perguntam para nós: tudo bem, mas e as pessoas que morreram, todos os que morreram, se nós morrermos no caminho do Senhor, onde que nós vamos estar? Que lugar que nós vamos ir? Nós já lemos na Bíblia que o Senhor falou a respeito de um lugar que é o paraíso. Se lembrem que o Senhor Jesus, quando ele estava pendurado na cruz no meio dos dois ladrões, um deles falou para o Senhor: Senhor, se lembra de mim quando estejas no teu reino, quando vieres no teu reino. E o Senhor Jesus disse para ele: hoje mesmo, por você ter acreditado em mim, por ter confiado em mim, por estar me pedindo, por saber que eu tenho poder para me lembrar de ti no reino dos céus, isso significa que tu tens acreditado, estás me aceitando e por causa disso eu te abençoarei. E ele disse: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Então, quando o Senhor disse isso para ele, isso significa que todos os que desde faz mais de 2000 anos morreram no caminho do Senhor, eles estão num paraíso. E nós, provavelmente, não vamos ser tão otimistas de achar que o Senhor vai vir nos nossos tempos, nos nossos dias. Porque o evangelho do Senhor ainda não foi pregado no mundo todo como ele quis. Ainda a palavra do Senhor não chegou nos corações de todas as pessoas. Então, por causa disso, sabemos que o Senhor ainda não virá nas nuvens, mas nós sabemos que no dia que morrermos, nós vamos ir para um paraíso. É um lugar especial onde nós vamos desfrutar das bênçãos de Deus. E não sabemos quanto tempo vamos estar lá, mas nós vamos desfrutar daquilo que é o mais importante.
Andar da mão de Deus, segurando na mão dele, é o mais importante na nossa vida. E é por causa disso que nós estamos lutando, é por causa disso que nós fazemos esforços, é essa a nossa esperança. Continuar segurando a mão do Senhor, agradá-lo e chegar diante da presença dele com muitos frutos para mostrar para ele todo o nosso trabalho. É isso o mais importante. Onde nós formos quando o Senhor vier nas nuvens, provavelmente nós estaremos no paraíso e daí teremos que recolher o nosso corpo de onde ele estiver, porque Deus é poderoso, ele é poder. Tem pessoas que falam, tudo bem, mas e as pessoas que morreram, mas foram cremadas? As cinzas deles foram jogadas no mar e o que vai acontecer então? Mas vocês acham que Deus não tem poder suficiente para recolher essas cinzas e transformá-las num corpo glorioso? Será que Deus não tem poder suficiente se ele é quem faz todas as coisas? Para Deus não há nada impossível. Ele disse que ia transformar essas pessoas. Aqueles que já morreram seriam transformados e levados às nuvens. E disse que o mesmo ia acontecer com os que estivessem vivos. Então, como vamos duvidar da palavra de Deus? Aqui vemos o apóstolo Paulo lutando para ensinar essas coisas. E nós também estamos lutando, observando tudo o que eles viveram na antiguidade, que nós hoje também estamos passando. São situações que parecem ser iguais. Hoje nós também temos a Deus, nós temos também o Espírito de Deus e os dons, e temos o Senhor que está nos governando. Ele está nos governando. Então, por que nós não vamos obedecer às ordens de Deus, a palavra dele, os mandamentos dele? Como que nós não vamos obedecê-lo? Neste mistério tão grande, porque é um mistério, o apóstolo disse, eis aqui digo-vos um mistério, nem todos morreremos, porém todos seremos transformados, ele disse, num instante, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos serão ressuscitados incorruptíveis, e nós seremos transformados. É essa a promessa divina que o Senhor fez naquela época, quando o Senhor começou a sua igreja, quando ele começou construindo o seu templo, a sua igreja, e ele começou aquilo com os seus apóstolos, deu para eles essa revelação, e nós hoje estamos esperando essa promessa que virá no tempo de Deus. Mas nós, por enquanto, para que ficaríamos o tempo todo pensando ou pregando todos os dias para as pessoas, falando para elas, tá, se você não se converter, o Senhor virá em breve nas nuvens, o Senhor virá em breve e você vai se condenar. Você vai para o inferno. Por que nós íamos pregar essas coisas? Nós não vamos fazer isso. O que nós vamos fazer é ensinar para as pessoas a conhecerem a Deus. Vamos falar, vem cá, vem conhecer a Deus, vem conhecer os caminhos do Senhor, vem aprender a conhecer quais são os mandamentos do Senhor. Tem pessoas que ficam perguntando quais são os mandamentos de Deus. Há pessoas que ficam confusas quando nós falamos que a lei de Moisés foi anulada na cruz do Calvário. E as pessoas questionam, então, quais são os mandamentos agora? Os mandamentos são os mesmos que Deus deu para Moisés nas tábuas da lei. Só que desses mandamentos surgem ainda muitos outros mandamentos, decretos, ordens. Surgem disso, que o Espírito Santo é quem hoje ensina e insiste, revisa conosco. O Espírito Santo ensinou para os primeiros homens tudo o que tinha de ser feito. Ele mostrou para eles quais eram os pecados, o que era o mal que nós tínhamos que evitar, do qual tínhamos que nos afastar para seguir o caminho do Senhor, o caminho do Evangelho.
Foi ele quem se encarregou de fazer isso desde aquela época até hoje. São esses os mandamentos. Então agora não falamos mais que são os mandamentos de Moisés, mas são os mandamentos do Espírito Santo. São os mandamentos da lei do verdadeiro evangelho do Senhor Jesus Cristo. E esses mandamentos nós achamos aqui sempre, e nós temos que aprender eles, decorar eles, e nós temos que pregar sobre eles e ensinar para as pessoas que elas devem conhecer um Deus em espírito, um Deus invisível, que não é um Deus físico, um Deus material, que é Deus, na verdade, em espírito. Temos que ensinar para as pessoas que Deus está tão perto de nós, mais do que nós conseguiríamos pensar. Ele não é um Deus que está tão longe, longe, que nem na antiguidade tinham ensinado para nós, que Deus estava longe. E ele está longe daqueles que vivem no pecado. Ele está longe mesmo, porque não vai abençoá-los. Mas nós, os que conhecemos esse caminho aqui, que vamos ensinar para todos os que estão ao nosso redor, nós vamos ensinar para eles esse caminho maravilhoso. Deus, então, ele fica perto de todos nós. Por causa disso que o apóstolo, ele ficou tão feliz aqui. Ele ficou tão feliz aqui no último verso de 1 de Tessalonicenses, o capítulo 4, no verso 17 diz: depois nós, os que ficarmos vivos, os que formos deixados, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Ele disse: sejam otimistas, alegrem os seus corações, porque vocês estão no caminho do Senhor, e se vocês seguirem nele, vamos conseguir desfrutar do nosso Deus um dia lá nas nuvens, porque depois disso vão se seguir muitas coisas, vão seguir o restante das coisas depois de nós estarmos nas nuvens, porque é isso que nós conseguimos ler em Apocalipse. Mas por enquanto que nós consigamos estar com o Senhor, mortos ou vivos, mas o Senhor, ele disse que ele estará com seus filhos, e nós hoje, sendo crentes dele, eu falo para todos os meus irmãos, aqueles que há algum tempo estão na igreja, vocês precisam ler a Bíblia e aprender a doutrina e evangelizar as suas famílias, os seus vizinhos, as suas amizades, os pastores, aqueles que estão no púlpito, aqueles que estão na frente da congregação, dirigindo eles, que ensinam para as pessoas o bom jeito de viver, a boa forma de viver. Tudo que nós estamos aprendendo da doutrina, da palavra que o Senhor tem dado para nós, porque o Senhor tem nos dado muita doutrina durante essa pandemia, não vamos descartá-la. Que ela não acabe entrando neste ouvido e saindo pelo outro, que ela não acabe sendo esquecida, que ela não fique só nos cadernos de anotações em cima da escrivaninha. Muito bonitinho o que Deus ensinou para nós, mas todo mundo esquece e ninguém pratica aquilo. Eu falo para os pastores, vocês têm que ensinar para todos continuamente, todos os dias, e os crentes devem revisar aquilo, devem ler a Bíblia, devem falar com Deus, orar e pedir ao Senhor sempre para Deus estar com cada um de nós, para que Deus possa nos abençoar. Isso aqui é a obra evangelizadora. Nós vemos aqui como o apóstolo está nos evangelizando, nós que há tanto tempo estamos na igreja. O que nós fazemos hoje, o que nós fazemos no nosso dia a dia, o que vocês fazem quando se congregam como igreja, nós todos estamos sendo evangelizados o tempo todo, nos lembrando de tudo que o Senhor quer que nós tenhamos no nosso coração, que nós façamos e cumpramos a palavra dele. É isso. Tomara que o nosso Deus nos ajude, que Deus possa ajudar todos vocês e que Deus esteja com vocês, que Ele dê para vocês o Espírito Santo, que o Senhor batize com o Espírito Santo, que o Senhor dê os dons espirituais para todos, que possa se cumprir nas congregações o que o Senhor disse em Efésios 4, quando Ele disse que o Senhor Jesus Cristo na igreja quis colocar apóstolos, profetas, evangelistas, mestres, pastores
tudo para a perfeição dos santos, dos crentes, para que eles fossem aperfeiçoados, para que as pessoas buscassem a Deus, para que as pessoas acabassem se convertindo a Deus. Agora nós agradecemos também ao Senhor pela tecnologia, porque a palavra do Senhor está chegando no mundo todo num instante. Nós agradecemos ao nosso Deus por essa forma tão simples que o Senhor deu para nós, para conseguirmos evangelizar. Foi tão difícil para o apóstolo Paulo evangelizar, porque ele precisava viajar de um povo até o outro, viajando 2 anos, porque era muito difícil. Ele precisava ir a pé, ou em barco, ou num animal, num camelo, porque era muito difícil se transportar até os lugares onde precisava se evangelizar. Mas hoje nós temos a tecnologia. No instante, estão nos ouvindo no mundo todo. Agradecemos ao nosso Deus por causa disso. Então, nós precisamos deixar a preguiça. Nós precisamos vir nas congregações, vir buscar a Deus às noites. Precisamos buscar o Espírito Santo, os dons, não vir só para receber profecia, só para ver o que Deus vai falar comigo. Eu quero que me dêem profecia. É muito lindo Deus falar conosco, mas o mais formoso é vir buscar o espiritual, é vir louvar e glorificar o nome do nosso Deus. Então, o meu convite para todos vocês é vocês lerem a Bíblia. Há muitos que têm ficado cheios de preguiça e não leem a Bíblia. Outros que só vêm na igreja aos domingos, acham que é só para buscar a Deus nos domingos. Não, precisamos buscar a Deus todos os dias. Todos os dias precisamos afastar um tempo para ler a Bíblia, orar e buscar ao nosso Deus. Então, se vocês têm a esperança de um dia subir às nuvens com o Senhor, então precisam se despojar de muitas coisas, especialmente da preguiça, e buscar ao nosso Deus. Esse é o meu convite para vocês, os meus queridos irmãos e irmãs, e até as pessoas recentes e as pessoas que vieram pela primeira vez, conheçam ao nosso Deus verdadeiro. Este é o livro que fala para nós sobre Deus, e Deus tem se manifestado na nossa vida. Por causa disso, acreditamos nele, acreditamos que Deus existe, porque ele nos deu milhares de mostras sobre a sua existência. A honra e a glória seja para o nosso Deus. Vamos orar ao nosso Deus, e depois disso vamos cantar o coro 121, intitulado Não Nunca Cederemos. Ele diz que nunca vamos ceder ao mal, nunca vamos ceder ao pecado, às armadilhas do inimigo, vamos seguir em frente. Então vamos orar ao nosso Deus, e na nossa oração, todos vocês, os que estiverem doentes, aqueles que estiverem no hospital, aqueles que têm parentes que estão doentes, ou em cadeira de rodas, ou têm síndrome de Down, tem tantas doenças que não permitem as pessoas pensar direito, que não permitem as pessoas nem falar, nem se mexer. Há tantas doenças hoje. Cada um de vocês, quem conseguir, nas suas petições, peçam pelas suas necessidades, pelos desejos dos seus corações. Cada um tem alguma coisa para falar com Deus. Um porque vai ser operado, o outro tem câncer, o outro vai ter uma cirurgia. Cada um de vocês tem uma petição, uma necessidade. E quando nós estivermos orando, vocês vão levantar as suas mãos e vão pedir a Deus, vão fechar os seus olhos e pedir para Deus as suas necessidades, sobre as suas petições. Clamem ao Senhor e Deus fará a obra. Deus conhece a sua vida, mas Deus também quer que você se esforce. Peçam para o Senhor pelas bruxarias, porque há tantas bruxarias, simpatias, há tantas maldições, há tantos espíritos maus que possuem as pessoas. Nós vamos pedir ao Senhor por todas essas coisas, pedindo para Ele ter misericórdia e Ele agir em nós. Vamos orar. Pai Santo, Pai Celestial, o nosso Deus, o nosso Criador dos céus e da terra, o nosso Deus poderoso. Tu nos fizeste com a tua mão poderosa, nos criaste, nos formaste, meu Senhor, nos deste vida e nos ensinaste os teus caminhos, ó Senhor. Tu te humilhaste em nos olhar, e nós temos o privilégio tão grande de estar diante da tua presença.
É um privilégio tão grande ter sido escolhidos para o teu reino. Nós estamos aqui diante da tua presença, Senhor. Tu és o nosso Deus, tu és o nosso Pai, o nosso governante, o nosso Criador, o nosso dono. Tu és um ser maravilhoso, poderoso, e nós estamos nos apresentando diante de ti, no trono da graça, onde tu estás, lá no teu trono, meu Senhor. Nós gostaríamos de nos apresentar diante de ti para pedir pela tua misericórdia, para te agradecer primeiro pelas tuas bondades, pela tua misericórdia, pelo teu amor, mas também, Senhor, pedindo misericórdia, pedindo também perdão a ti, Pai Santo, pedindo tua misericórdia, Senhor, que tu olhes para cada homem, para cada mulher, para cada menino, para cada menina, para cada idoso, para qualquer ser, Senhor, que esteja sofrendo nestes momentos, que estão passando por tribulações, que têm dificuldades e amarguras e tristezas. Há muitos que têm sido enganados, Senhor, desapontados. Há também alguns que não conseguem pensar direito, não têm juízo o suficiente, eles não conseguem falar, eles não conseguem se mexer, meu Senhor, e eles estão sofrendo. Meu Pai Santo, estende a tua mão poderosa sobre cada um e dá para cada um a liberdade, a bênção, a cura, a limpeza, Senhor. Faz essa cura, meu Pai, no nome do teu Filho Jesus Cristo, ó Nazareno, Senhor. Estende a tua mão poderosa, com o teu poder se manifesta em cada um deles. Faz milagres e sinais, Senhor, porque tu prometeste isso, prometeste faz muitos séculos atrás. E nós temos visto as tuas maravilhas, os teus milagres, mas também há pessoas que ainda estão sofrendo, que ainda estão esperando em ti, Senhor. Tira o desânimo, tira a preguiça, tira a incredulidade, tira as dúvidas, Senhor. Que nos corações de cada um, eles possam se abrir e se dispor para receber a tua bênção, que cada coração fique aberto e disposto para fazer a tua obra e te obedecer e te agradar em todos os teus caminhos, porque tu mereces, Senhor. Que cada pessoa possa aprender a louvar o teu nome, te honrar e te glorificar. Meu Pai, falo no nome de Jesus Cristo, te peço que libertes e tires as bruxarias, os feitiços, as maldições, as simpatias, destrói a obra do maligno, quebra as correntes, limpa cada um dos corações, Senhor. Obrigada, meu Pai, obrigada pelo teu amor, pela tua misericórdia, pela tua bênção e pelo teu perdão, meu Pai Santo. Abençoa cada um, Senhor, liberta eles, cura eles. Te agradecemos, meu Pai, os louvores sejam para ti, a honra, a glória seja para ti. Bendito e louvado seja o teu nome pelos séculos dos séculos, porque tu és santo, porque tu és justo, misericordioso, clemente. As tuas promessas são fiéis e verdadeiras. A tua misericórdia é para sempre. Bendito é Deus, poderoso é o Senhor. Glorificado seja o meu Senhor. No nome glorioso de Jesus Cristo, pedimos tudo isso, Senhor. Glória a Deus. Nos ajuda, Senhor, para conseguirmos viver em santidade. Nos ajuda a nos afastarmos do pecado. Te agradecemos, meu Pai. Glória ao teu nome. Obrigada, Senhor. No, nosotros nunca, nunca cederemos al mal. Nunca, no. Aleluya, nunca, no, no, no. No, nosotros nunca, nunca cederemos al mal. Nos espera la corona en el cielo. No, nosotros nunca, nunca cederemos al mal. Nunca, no. Aleluya, nunca, no, no, no. No, nosotros nunca, nunca cederemos al mal. Nos espera la corona en el cielo. No, nosotros nunca, nunca cederemos al mal. Nunca, no. Aleluya, nunca, no, no, no. No, nosotros nunca, nunca cederemos al mal. Nos espera la corona en el cielo. Gloria a nuestro Seja para o Dios.
nosso Deus. Agradecemos ao nosso Deus. E é isso que nós pedimos para o Senhor, que nós nunca acabemos desistindo, desmaiando, mas que nós possamos alcançar aquela coroa que está nos aguardando nos céus. É isso que nós pedimos para o Senhor. Muito obrigada, meus queridos irmãos, e todas as pessoas que estão lá assistindo no telão. Eu cumprimento todos vocês, um abraço forte para todos vocês. Amo vocês, e para as crianças, o beijinho de sempre. Que Deus abençoe. Obrigada, amo vocês com todo o meu coração. Deus abençoe.